Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu humilde canal. Vamos continuar a série Novíssimos do Homem, hoje falando sobre o purgatório na Sagrada Escritura. A doutrina sobre o purgatório tem fundamentação bíblica? Sim, tem. Vejamos. No livro de Macabeus, vemos Judas Macabeu, após uma sangrenta batalha, recolhendo os corpos dos companheiros mortos para enterrá-los. No entanto, para sua tristeza, encontrou em seus bolsos objetos consagrados aos ídolos, o que era pecado contra a lei. E o que Judas Macabeu e seus companheiros fizeram? Puseram-se a rezar em favor daqueles mortos que morreram em pecado. E mais, fizeram uma coleta e enviaram a Jerusalém para que se ofertasse um sacrifício pelo perdão dos pecados daqueles falecidos, a fim de que eles obtivessem a salvação eterna. O texto conclui dizendo: de fato, se ele, Judas Macabeu, não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas, se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Então aqui nós vemos a doutrina do purgatório com muito mais exatidão. Por quê? Porque o livro de Macabeus ele vai expressar algumas coisas bem interessantes. O valor da intercessão e especialmente a intercessão pelos que morreram. Isso porque São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer o que é que nos separará do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então aqui, esse livro recomenda exatamente essa oração de intercessão até pelos mortos. A igreja entendeu que o maior sacrifício é a Santa Missa. Por isso que rezamos também pelos defuntos. Em cada Santa Missa, rezamos por aqueles que estão no purgatório. Isso porque o purgatório chamamos de igreja padecente. Somos, ainda na terra, a igreja militante para chegar à igreja triunfante, que é o céu. Os combatentes mortos combateram por amor a Deus, o que significa que morreram em amizade com Ele, morreram na fé. No entanto, possuíam alguma incoerência, já que levados pela ganância, guardaram consigo objetos consagrados aos ídolos. Essa incoerência os impedirá de verem a Deus, enquanto não se purificassem dela, o que levou Judas Macabeu e seus companheiros a rezarem por eles, mesmo já mortos. Ora, se rezaram por eles é porque estavam no lugar transitório, que não era o inferno, de onde ninguém pode sair, nem o céu, pois morreram em pecado. Esse lugar a igreja chama de purgatório. Em Lucas, no capítulo 12, 42 a 48, há uma clara referência ao purgatório. Jesus conta aos discípulos uma parábola sobre o administrador que é colocado à frente dos operários. Ele deve ser fiel e prudente, pois prestará contas de sua administração. Se for infiel, será punido severamente, mandado para o destino dos infiéis. E afirma: o servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Perceba que quando prestamos contas a Deus de nossas atitudes, aqueles que forem poucos fiéis haverão de ser purificados. Os poucos golpes significam que terão menor culpa e assim não estarão perdidos para sempre, porém enfrentarão certa purificação por causa da sua infidelidade. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala-nos sobre a vida cristã, comparando-a com uma construção. Diz que alguns lançam as bases utilizando materiais existentes, como a prata e o ouro. Outros, porém, utilizam madeira ou palha. Mas, continua, chegará um dia em que todos prestarão contas do que fizeram, pois todos passarão pelo fogo. Ele diz: aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, no entanto, será salvo, mas através do fogo. Aqui São Paulo, é claro, falando sobre o purgatório na primeira carta aos Coríntios. Esse passar pelo fogo é o purgatório. A expressão fogo do purgatório refere-se a essa purificação final pela qual a alma passa, tal como o ouro ou a prata são purificados pelo fogo até se tornarem puríssimos. Por fim, quero me referir a um texto do Evangelho de São Lucas. Jesus fala do quanto precisamos vigiar a fim de não perdermos o prêmio celeste. Por isso, precisamos ajustar os parafusos, enquanto ainda estamos neste mundo, a caminho. Pois se chegar o momento em que seremos apresentados diante do juiz, mas não tivermos ajustado tudo, ou seja, nos convertido, vivido na caridade, o juiz nos meterá na prisão e de lá não sairemos até pagarmos o último centavo. Assim diz o texto: enquanto te diriges com teu adversário em busca do juiz, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho,
para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. O juiz é Deus. Um dia estaremos diante dele. Se durante o caminho, ou seja, imagem da caminhada neste mundo, não tivermos amado de verdade, ou seja, o amor é o que mais nos purifica do pecado, seremos postos na prisão, imagem da pena a ser paga. Desta prisão, ou seja, o purgatório, não sairemos até que tenhamos pago toda a pena. Então, essa é a doutrina do purgatório na Sagrada Escritura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê aí o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que mais precisam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações do sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.